Olá pessoal, Leandro aqui com vocês e hoje eu vou mostrar como faz a instalação do SQL Server e o SQL Server Management Studio da Microsoft, ok? Então, antes de tudo, vocês precisam vir aqui em painel de controle. Abrindo o painel de controle, vocês vão vir aqui na opção de Windows Defender Firewall do Windows. Vão clicar em ativar e desativar o Windows Defender e vão desativar, tá? Depois que a gente fizer o processo de instalação, vocês podem vir aqui e ativar novamente, sem problemas, ok? Mas precisamos efetuar toda a instalação do SQL para depois ativar novamente. Então vou fechar aqui. Eu não vou indicar nenhum link para que vocês não façam o download por nenhum link, porque a Microsoft costuma mudar os links, tá? Então eu vou ensinar uma maneira correta de vocês buscarem fazer essa instalação. Então vocês podem vir aqui no site direto da Microsoft. Cliquei aqui no site da Microsoft. Eu vou vir aqui no campo de busca e digitar SQL Server. Então vamos lá, cliquei aqui, SQL Server. Vou dar um Enter. E aqui vai abrir, você pode vir na primeira opção, Downloads de SQL Server Microsoft, ok? Clicou aqui, vai abrir essa telinha aqui e vocês vão escolher SQL Server 2025 Desenvolvedor, ok? E aí vocês podem baixar essa opção aqui, baixar edição desenvolvedor standard. Clicou aqui, ele vai fazer o download nessa pasta. Bom, agora eu vou clicar com o botão direito sobre o arquivo que baixamos, executar como administrador, tá? Aqui eu tenho três opções, né? Eu tenho a opção básica, personalizada e baixar mídia. A gente vai utilizar a opção personalizada nesse curso, tá? Para fazer a instalação do SQL Server. E aqui, pessoal, aqui a gente tem algumas opções, né? A gente pode baixar o SQL no idioma em inglês, né? Eu vou manter em português aqui para facilitar a didática, mas se vocês quiserem e tiverem familiaridade com a língua inglesa, vocês podem baixar no idioma inglês, ok? Bom, ali ele tem um espaço de disco que ele exige, né, mínimo livre, e também ali ele vai te informar do lado direito ali o tamanho do download do arquivo que ele vai fazer para essa instalação. E aí, por último, né, ele apresenta ali um local padrão no qual ele vai fazer essa instalação. Ok? Então vou clicar aqui em instalar, vou seguir e aqui ele começa a fazer o download, né, dos pacotes de instalação. Eu vou vou aguardar aqui a finalização do download para a gente continuar a instalação, ok? Guardando a finalização do download. Ok, download concluído. Agora vai abrir a telinha de instalação, tá? Aqui na lateral temos algumas opções, né? Temos a opção de planejamento, né? Instalação, manutenção, ferramentas, recursos avançados e opções. A gente vai vir aqui na opção de instalação. Nessa opção de instalação, a gente vai escolher nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação já existente, tá? Então a gente vai clicar nessa opção, a gente vai aguardar abrir aqui, e nessa primeira telinha que vai abrir, ele vai pedir para especificar uma edição gratuita. A gente não precisa mexer nessa opção, vamos manter a opção que vem marcado mesmo. A gente pode clicar aqui em avançar, as outras opções não há necessidade de estar marcando nada, a gente avança, tá, para a próxima tela. E aqui é só aceitar os termos de condições de uso do SQL, nenhum segredo. E aqui na parte de update a gente marca usar o Microsoft Update para procurar atualizações recomendado, tá? Então você pode manter essa opção marcada e que qualquer atualização será feita automaticamente. A gente clica em avançar. E nessa opção de Azure, a gente pode até ver isso em cursos mais avançados, mas a princípio a gente pode desmarcar, né, a opção ali em cima de extensão para Azure, para SQL Server, porque nesse curso em específico não vamos utilizar isso, tá? Então a gente pode desmarcar essa opção. Ok, avançando aqui, a gente tem essa tela de recursos, seção de recursos, né? Então a gente tem algumas opções, né? Serviços de mecanismo de busca, por exemplo, é uma opção que a gente precisa marcar obrigatoriamente, tá? Replicação do SQL Server também, tá?
Então, necessariamente, a única opção que a gente não precisa marcar aqui é serviço Machine Learning. Machine Learning. Então, se você quiser selecionar tudo aqui e avançar, não tem nenhum problema, tá? Eu recomendo, né, desmarcar ali só serviços de Machine Learning mesmo, que não é um recurso utilizado, mas de resto a gente pode estar marcando serviços de mecanismos de busca, replicação da SQL Server, extração de semântica de texto de complexo de pesquisa. A gente pode marcar essa opção também, tá? É uma opção importante aí que a gente vai utilizar. Data Quality Service, a gente acaba utilizando também, então é importante marcar essa opção. Serviços de consulta de Polybase para dados externos, a gente não vai usar nesse curso em específico, mas em cursos mais avançados, talvez no último módulo, a gente utilize sim essa opção para trabalhar com a parte de ETLs, né, que basicamente é acesso em outras bases de dados, tá? Então é um assunto mais avançado, mas que também será abordado aí nos próximos cursos, ok? Bom, a gente também tem ali a parte de análise services, tá? Que a gente acaba utilizando também, então é importante marcar sim essa opção, tá? É, Data Quality Client, recursos compartilhados também, a gente marca, Integration Services, a gente pode marcar essa opção, mestre de Scale Out e trabalhos de Scale Out também. Então, se você quiser marcar tudo e desmarcar só serviço de Machine Learning, pode desmarcar, mas também se você marcar tudo não é nenhum problema, tá? Ele só vai consumir um espaço a mais na instalação, mas não é nenhum problema, você pode selecionar tudo e avançar, tá? Bom, avançando aqui, a gente tem a instância padrão do SQL Server. Ele já dá um nome sugestivo para a nossa instalação, que inclusive você pode manter esse nome ou colocar uma instância, né? A instância nomeada seria você incluir um nome do seu gosto. Porém, você tem que seguir alguns critérios, que é não ter acentuação, tá? Não ter cedilha. Eu geralmente utilizo a instância padrão, que vem sugestivo mesmo da instalação. Então, recomendado aqui é realmente manter. Podemos avançar, né? Bom, nessa próxima tela avançar não tem nada para mexer. E nessa tela de serviços aqui ele só lista, né, todos os serviços do SQL, né, que o SQL vai subir. Então, recomendado não mexer, pode avançar aqui. E essa tela aqui, sim, essa tela é bem importante, tá? Que você tem que ter bastante atenção aqui, que a gente tem dois modos, o modo de autenticação do Windows e a gente tem um modo misto de autenticação do SQL Server, tá? O que é bastante recomendado aqui é que utilize essa opção de modo misto autenticação do SQL Server e do Windows. Por quê? Porque se você utilizar só a opção de modo de autenticação do Windows, o que pode acontecer é que se der algum problema de usuário do Windows, né, e você não conseguir mais logar no seu SQL, você acaba perdendo tudo, na maioria das vezes, tá? Então, se você não conseguir fazer o backup das suas tabelas, das suas bases, você acaba perdendo tudo. Então, é recomendado que você marque ali o modo misto, né, de autenticação do SQL Server e do Windows, tá? Quando você marca essa opção, automaticamente você tem um usuário SA, né, que é Server Administrator, tá? Esse usuário ele é padrão, tá? Esse usuário ele é padrão. Ele é S de sapo, A de abelha. Então você pode anotar que é com esse usuário que você vai fazer o login no SQL Server Manager Studio, tá? Então só precisa pôr a senha, né? Colocou a senha, adiciona o usuário atual aqui e a partir daí você com o usuário anotado e com a senha você consegue fazer login no SQL Server Manager Studio, ok? Então nessa próxima tela aqui você pode deixar o modo tabela marcado em diretório e voltando aqui, né, em diretório de dados, por padrão ele deixa esse caminho e é recomendado, né, que você mantenha esse caminho aí para não termos maiores problemas, tá? Então
Aqui em diretório de dados, que inclusive está na tela posterior ali, também eu não mexi em nada, TempDB, deixa dessa forma mesmo. Avançou, modo tabela, ok. Diretório de dados ali na próxima aba você não mexe em nada. Adiciona o usuário atual, da mesma forma que você fez na tela passada ali. Avança, o número da porta, certificado, tudo padrão de instalação. Isso você de fato não deve mexer. Aqui a gente avança, avança novamente e clica no botão instalar. E agora ele vai fazer todo o processo de instalação do SQL Server, né? Na parte de administrador, e vai ficar pendente a nossa instalação do SQL Server Management Studio, tá? E aqui a gente vai fazer numa próxima aula para o vídeo não ficar tão grande, tá? Mas terminando aí, ó, você vai ver tudo em verdinho, tudo que ele instalou, tá? Se tiver algum vermelhinho, a gente precisa rever, pode fechar essa tela, tá bom? Então, a princípio aqui, a gente pode fechar inclusive essa tela. O que é recomendado agora, altamente recomendado, né? É que a gente reinicie o computador, certo?